Imagine que você mora do lado de uma mina de ouro há décadas. Sabe que ela existe, já tem estudos mostrando que ela existe, mas toda vez que você tenta abrir a porta para entrar, alguém aparece e bota um cadeado. Durante anos isso aconteceu. E aí, na semana passada, a porta finalmente abriu. No dia 14 de agosto de 2026, a Petrobras confirmou a descoberta de petróleo em águas profundas do Amapá, no poço batizado de Morfo, a 175 quilômetros da costa brasileira e quase 3.000 metros abaixo do oceano. A presidente da estatal, Magda Chambriard, foi pessoalmente à região, ao lado do presidente Lula, e disse em público que o otimismo da empresa com a margem equatorial se confirma hoje. Não é euforia barata. É o resultado de uma aposta bilionária que levou anos para ser autorizada e que pode redefinir o futuro energético do Brasil nas próximas décadas. Mas para entender o tamanho do que está acontecendo, você precisa entender o que é a margem equatorial. Por que ela ficou travada durante tanto tempo? E quem são os personagens nesse jogo? Porque essa história tem números impressionantes, tem polêmica ambiental de verdade, tem pressão política explícita e tem um resultado que ninguém ainda pode garantir com certeza. Vamos lá. Tem um detalhe geográfico que poucos percebem quando olham para um mapa da América do Sul. O Brasil, a Guiana e o Suriname compartilham o mesmo sistema geológico submerso no oceano. A mesma formação de rochas sedimentares que permitiu o acúmulo de petróleo ao longo de milhões de anos se estende pela costa norte do continente, de país em país, como um corredor submerso debaixo do Atlântico. A margem equatorial brasileira é a porção desse corredor que pertence ao Brasil. Uma faixa marítima de mais de 2.200 quilômetros que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, atravessando 5 bacias sedimentares: Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. A Agência Nacional do Petróleo estima que essa região pode guardar até 30 bilhões de barris de petróleo equivalente. Para comparar, as reservas provadas atuais do Brasil inteiro somam cerca de 17 bilhões de barris. Ou seja, a margem equatorial poderia quase dobrar o que o Brasil tem hoje, em teoria. Agora olha o que aconteceu com os vizinhos que compartilham o mesmo sistema geológico. A Guiana iniciou extração de petróleo em 2019. Em menos de 5 anos, já produzia 375 mil barris por dia, com meta de chegar a 1,2 milhão de barris diários até 2027, isso num país com menos de 1 milhão de habitantes. O impacto econômico foi imediato e brutal. O PIB da Guiana cresceu a taxas que economistas mal conseguiam calcular, e o país saiu do mapa para o centro das atenções da indústria global de energia em questão de anos. O Suriname veio logo atrás. Primeira descoberta em 2020 e em 3 anos o país provou um potencial de extração de 4 bilhões de barris, o equivalente a cerca de 27% das reservas totais do Brasil, concentradas num território pequeno. As grandes petroleiras internacionais, como a Total Energies, já entraram de cabeça. O Suriname agora constrói plataformas capazes de produzir 200 mil barris por dia. Esses 2 países, que praticamente ninguém associava a petróleo até bem pouco tempo atrás, viraram potências energéticas regionais do dia para a noite. E a formação geológica que permitiu tudo isso é a mesma que se estende pela costa norte do Brasil. A diferença é que enquanto a Guiana e o Suriname já estavam extraindo, o Brasil ainda discutia se podia ao menos fazer um furo para pesquisar. O Brasil ficou parado enquanto isso acontecia, não por falta de potencial, mas por falta de licença. E essa parte da história é onde as coisas ficam complicadas. Antes de entrar na briga política e ambiental, vale parar um segundo nos números.
porque eles ajudam a entender por que tanta gente quis essa exploração e por que tanta gente tentou barrar. O governo federal estima que a margem equatorial, se confirmado o potencial, poderia sustentar a extração de 1,1 milhão de barris de petróleo por dia. Para efeito de comparação, os dois maiores campos do pré-sal, Tupi e Búzios, produzem juntos cerca de 1,75 milhão de barris diários, mas levaram décadas para chegar nesse nível. O Ministério de Minas e Energia projeta que a exploração da região poderia gerar arrecadação de até 200 bilhões de dólares para o Estado, com investimentos estimados em 56 bilhões de dólares ao longo do tempo. Só a bacia da Foz do Amazonas, que é onde está o Poço Morfo, a descoberta desta semana, tem estimativa de volume recuperável de 6,2 bilhões de barris, segundo a empresa de pesquisa energética. O Itaú BBA publicou relatório em outubro de 2025, dizendo que isso poderia ampliar as reservas da Petrobras em até 58%. O ponto importante aqui é: esses são números de potencial, não de produção. A descoberta desta semana confirmou que há petróleo no Poço Morfo. O que ainda não se sabe é o tamanho exato da reserva, a viabilidade comercial de extraí-la e quanto tempo vai levar para o primeiro barril sair de lá. Mas que o petróleo existe, não há mais dúvida. E isso já muda o jogo. Por outro lado, as reservas atuais do Brasil no ritmo de produção de hoje tendem a se esgotar antes de 2035 sem novas descobertas. A empresa de pesquisa energética divulgou dados mostrando que, sem novas frentes de exploração, a produção petrolífera brasileira pode começar a cair a partir de 2031. O pré-sal ainda vai durar anos, mas já mostra sinais de que o país precisa de sucessor para manter o nível de produção atual, que bate 3,8 milhões de barris por dia, com cerca de 80% vindo das profundezas do pré-sal. Tem um número aqui que pouca gente percebe. A diferença entre o que o Brasil pode ganhar com a margem equatorial e o que pode perder por não explorá-la a tempo não é marginal. É uma divergência de trajetória que vai definir se o país entra na segunda metade do século XXI como exportador de energia ou como importador, com todo o impacto que isso traz para o câmbio, para a inflação e para a capacidade do Estado de investir em saúde, infraestrutura e educação. A margem equatorial é, portanto, a aposta estrutural para preencher esse vácuo nas próximas décadas. O processo para chegar na descoberta desta semana não foi rápido nem tranquilo. Foi um cabo de guerra de quase 5 anos entre a Petrobras, o IBAMA, ambientalistas e o próprio governo federal, com cenas que deixaram muita gente desconfortável, independentemente de onde você esteja no espectro político. A Petrobras solicitou licença para perfurar o bloco FZA M59, na bacia da Foz do Amazonas, ainda durante governos anteriores. O processo enroscou pela primeira vez ainda na gestão Temer, mas o capítulo mais tenso veio em maio de 2023, já no governo Lula, quando o IBAMA negou formalmente o pedido da estatal. O argumento dos técnicos era objetivo. O plano de contingência para derramamento de petróleo era insuficiente. Havia lacunas nos estudos sobre a fauna marinha local e o risco ambiental não estava devidamente mitigado. A negativa irritou o governo. O próprio presidente Lula foi a público dizer que o IBAMA ficava parecendo um órgão contra o governo e que era preciso autorizar ao menos a pesquisa. Começaram a circular rumores de demissão do então presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. A pressão era explícita e servidores do órgão passaram a denunciar interferência política num processo que deveria ser estritamente técnico. Em maio de 2025, veio uma cena que causou espanto.
O presidente do IBAMA assinou um despacho aprovando o plano de proteção à fauna, contrariando frontalmente o parecer da própria equipe técnica do órgão. Os técnicos da Coordenação de Licenciamento Ambiental alertavam para a impossibilidade de resgate de inúmeros grupos e espécies de megafauna e o risco de perda maciça de biodiversidade em caso de vazamento. O parecer alternativo que embasou a aprovação foi assinado às 17h42. O despacho do presidente do órgão veio 16 minutos depois, às 17h58. Em outubro de 2025, após 65 reuniões técnicas, vistorias e reformulações do plano da Petrobras, o IBAMA concedeu a licença ambiental para a perfuração. A sonda NS-42 chegou ao local e começou a operar. A partir dali, custava aproximadamente US$ 1 milhão por dia manter a operação. Após cerca de 300 dias de perfuração, na sexta-feira, 14 de agosto de 2026, a Petrobras atingiu o reservatório a 2.886 metros de profundidade e confirmou a presença de petróleo. O nome pode parecer poético demais para um poço de petróleo. Morfo é o nome de uma borboleta e também do poço, onde, nesta semana, o Brasil confirmou que a aposta na margem equatorial não era ilusão. A descoberta foi feita por meio de análises elétricas e exames nas rochas. A Petrobras identificou a presença de hidrocarbonetos, termo técnico que inclui petróleo e gás natural, no reservatório. O poço está localizado a 175 quilômetros da costa do Amapá, em águas com profundidade de 2.886 metros, num bloco onde a estatal tem 100% de participação. Magda Chambriard foi pessoalmente à região, visitou a sonda junto com Lula e outras autoridades e declarou que a empresa está extremamente otimista com os resultados. Nas palavras dela, essa primeira descoberta na costa do Amapá é resultado da dedicação e da competência da Petrobras, que está comprometida com a recomposição das reservas de petróleo e com a segurança energética do país. Agora, o que isso quer dizer na prática? A descoberta confirma que há petróleo, mas ainda não existe uma estimativa oficial do tamanho da reserva que pode ser recuperada comercialmente. Essa é uma das diferenças mais importantes entre uma descoberta exploratória e um campo em produção. Depois de identificar hidrocarbonetos, a empresa precisa compreender a extensão do reservatório, sua pressão, produtividade e as condições reais para tirar aquele petróleo do fundo do oceano de forma economicamente viável. O poço Morfo ainda não terminou de ser perfurado. A Petrobras prevê que a operação seja concluída em aproximadamente 15 a 20 dias a partir do anúncio. Depois disso, vêm mais etapas de avaliação técnica e geológica, análise de pressão e produtividade do reservatório. E só então o mundo vai saber com mais precisão o que está embaixo daquelas águas profundas do Amapá. O que a Petrobras já tem em mãos é animador o suficiente para justificar os próximos passos. A empresa já solicitou ao IBAMA licenças para novos poços exploratórios na região. O plano de negócios para 2026-2030 prevê investir $2,5 bilhões e perfurar 15 poços na margem equatorial ao longo do quinquênio. A lógica é simples. Quanto mais poços forem perfurados, mais rápido se entende o tamanho real da reserva. E mais cedo se pode começar o desenvolvimento do campo para a produção comercial. E tem uma comparação que coloca tudo isso em perspectiva. Quando o pré-sal foi descoberto em 2006, o Brasil também enfrentou anos de debate, negociação e estruturação antes de a produção começar de fato. Mas quando engrenhou, o pré-sal transformou o país num dos maiores produtores de petróleo do mundo. A margem equatorial pode repetir esse movimento, e talvez em escala ainda maior, se as estimativas mais otimistas se confirmarem.
Descoberta de petróleo nunca é apenas uma questão técnica. Ela mexe com poder, com dinheiro e com disputas que vão muito além do campo onde o óleo está guardado. No caso da margem equatorial, não é diferente. O primeiro nome que aparece nesse tabuleiro é Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Ele é do Amapá, o estado que fica bem ali na costa onde o petróleo foi encontrado. Os royalties do petróleo extraído na margem equatorial vão beneficiar principalmente os estados do norte do Brasil. É dinheiro que vai para a infraestrutura, saúde, educação dos municípios da região. Para Alcolumbre, essa descoberta não é apenas econômica, é uma bandeira política enorme num estado que historicamente recebe pouca atenção do governo federal. Isso explica em parte a aliança que se formou recentemente entre Alcolumbre e o Palácio do Planalto. O petróleo virou uma moeda de negociação política e o Amapá está no centro disso. Na semana do anúncio da descoberta, Alcolumbre declarou publicamente que foi um dia histórico para o Amapá e para o Brasil, e que anos de luta para pesquisar a margem equatorial finalmente resultaram em algo concreto. O segundo elemento desse tabuleiro é o contexto eleitoral de 2026. O governo Lula usou a descoberta como vitrine política imediata. Não por acaso, o presidente foi pessoalmente até a sonda, gesto que raramente acontece em operações ainda em fase exploratória. A mensagem era clara. Isso é resultado desta gestão, desta pressão, desta decisão de não recuar diante do IBAMA. Do outro lado, há grupos que resistem à exploração por razões que vão desde convicção ambiental até posicionamentos políticos sobre o modelo de desenvolvimento do país. Parlamentares de partidos como o PSOL questionam os riscos para as comunidades ribeirinhas e para os ecossistemas marinhos da região. E essas preocupações têm embasamento técnico real, mesmo que o tom do debate nem sempre seja equilibrado. E tem um terceiro elemento que raramente aparece nas análises mais superficiais: o debate sobre o regime de exploração. Atualmente, o bloco FZA M59 opera sob regime de concessão, o que significa que a Petrobras paga royalties ao governo, mas o petróleo extraído é essencialmente dela. Especialistas, ex-diretores da estatal e parlamentares ligados ao tema estão defendendo que os próximos blocos da margem equatorial operem sob regime de partilha, o mesmo modelo adotado para o pré-sal, onde a União tem participação direta nos lucros da produção, não apenas nos royalties. A diferença prática entre esses dois modelos, ao longo de décadas de extração de um campo grande, pode representar centenas de bilhões de reais a mais ou a menos para os cofres públicos. É dinheiro que vai ou não vai para a saúde, educação, infraestrutura. E essa decisão precisa ser tomada antes que os próximos blocos sejam leiloados. Uma vez que o regime de concessão estiver estabelecido por contrato, mudar é juridicamente complicado e politicamente custoso. Rumores que circulam em Brasília sugerem que o governo está considerando usar a popularidade da descoberta para encaminhar rapidamente um projeto de lei que mude o regime dos blocos ainda não licitados para o modelo de partilha. Se isso acontecer, a janela de aprovação seria estreita, e o contexto eleitoral de 2026 vai influenciar cada voto no Congresso. O petróleo do Amapá já entrou na campanha antes mesmo de produzir um barril. Petróleo em águas ultraprofundas não é simples, e a margem equatorial tem características que tornam essa operação especialmente delicada, independentemente de qual lado do debate político você esteja. O primeiro risco já se materializou. Em janeiro de 2026, enquanto as perfurações estavam em andamento, a própria sonda que opera no Poço Morfo sofreu um vazamento. O IBAMA aplicou multa à Petrobras pelo incidente.
O episódio foi pouco noticiado, mas é relevante. Mostra que as preocupações dos técnicos do órgão ambiental não eram abstratas. O segundo risco é geográfico e ecológico. Na foz do rio Amazonas existe uma barreira de corais ainda pouco estudada pela ciência. Um ecossistema descoberto relativamente recente com espécies que a humanidade ainda não conhece totalmente. Um vazamento de grande escala em águas próximas à maior floresta tropical do mundo teria consequências difíceis de calcular e ainda mais difíceis de reverter. Não é exagero ambiental, é um fato reconhecido inclusive por técnicos favoráveis à exploração, que argumentam que os planos de contingência da Petrobras já contemplam esse risco. O terceiro elemento é estrutural. Entre encontrar petróleo e começar a produzir comercialmente, existe um caminho longo. É preciso avaliar a extensão do reservatório, obter novas licenças para a produção, desenvolver o campo, construir infraestrutura, plataformas, dutos, unidades de processamento. O histórico do pré-sal mostra que esse processo pode levar mais de uma década. Ou seja, mesmo que tudo dê certo a partir de agora, o dinheiro do petróleo da margem equatorial não vai aparecer nos cofres do governo amanhã. E tem um quarto ponto que vale mencionar. O Brasil já tem reservas de petróleo comprovadas, que duram pelo menos até 2030 no ritmo atual. A margem equatorial não é uma solução de emergência. É uma aposta de longo prazo para que o país não se torne importador de petróleo na década seguinte. O prazo existe, mas a urgência que o governo comunica ao público é, em parte, estratégica. Há também a questão da credibilidade internacional. O Brasil assumiu compromissos climáticos em acordos internacionais, inclusive na COP30, que o país vai sediar em Belém. Explorar petróleo em águas próximas à floresta amazônica, ao mesmo tempo em que se posiciona como líder global na agenda climática, é uma contradição que não passou despercebida. O governo argumenta que o dinheiro do petróleo vai financiar a transição energética. Ambientalistas respondem que essa lógica já foi usada antes e raramente funciona como prometido. Não há resposta fácil aqui. E quem disser que tem, provavelmente está simplificando demais. O que aconteceu na última semana é historicamente relevante. O Brasil confirmou a presença de petróleo numa das regiões mais promissoras do mundo para exploração offshore, e fez isso após anos de batalha burocrática, política e ambiental. Isso não pode ser minimizado. Os vizinhos Guiana e Suriname, que estavam exatamente na mesma posição há menos de 10 anos, hoje são pontos de atenção no mapa energético global. Se o Brasil seguir o mesmo caminho com competência e velocidade, e se a viabilidade comercial do Morfo for confirmada, o país pode entrar na década de 2030 numa posição energética muito diferente da atual. Mas tem uma frase que precisa estar muito clara. O poço Morfo ainda não produziu um único barril de petróleo. A descoberta é real. O entusiasmo é compreensível. Os números potenciais são impressionantes. E, ao mesmo tempo, ainda há uma série de etapas técnicas, licenças, avaliações e decisões políticas que vão determinar se isso vira riqueza concreta para o Brasil ou fica como mais uma promessa de futuro que demora décadas para se materializar. O debate sobre o regime de exploração, sobre quem fica com o quê, sobre como proteger o meio ambiente ao mesmo tempo que se extrai o petróleo, tudo isso ainda está aberto. E são essas decisões, tomadas agora nos próximos meses e anos, que vão definir se a descoberta do Morfo vai para os livros de história como o começo de uma nova era energética brasileira ou como mais um capítulo de uma história que o Brasil ainda não aprendeu a concluir direito. A porta finalmente abriu. O que está dentro pode ser enorme,
Mas o caminho ainda é longo e cada decisão que vier a seguir vai importar tanto quanto a própria descoberta. Nos próximos meses, o Brasil vai precisar responder a perguntas que vão muito além da geologia. Qual regime de exploração vai adotar para os novos blocos? Como vai garantir que os royalties cheguem de forma eficiente às populações do norte do país? Como vai equilibrar a exploração com os compromissos ambientais que assumiu diante do mundo? E, talvez o mais importante, vai conseguir construir as instituições necessárias para que essa riqueza não se perca em disputa política, como já aconteceu antes com outras fontes de receita pública no Brasil? O pré-sal mostrou que o Brasil tem capacidade técnica de explorar petróleo em águas profundas com competência. A margem equatorial agora desafia o país a mostrar que também tem capacidade de transformar riqueza natural em desenvolvimento real e duradouro. Essa parte ainda está sendo escrita,